todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. E hoje a gente vai ler juntos um livro. E assim, é comecinho de noite, é quinta-feira, nossa semana está quase chegando ao fim. Comecinho de noite, faz já alguns dias que eu não pego nada pra ler, eu fiquei morrendo de vontade de pegar esse aqui pra ler finalmente, que é Os Filhos de Jocasta. A editora me convidou para fazer essa leitura, então este é um conteúdo patrocinado, acho importante já dizer isso desde o começo do vídeo, mas eles me deixaram bem à vontade para ler no meu tempo. Sabe quando você não tá afim de ler nada? Eu tava assim nesses dias, faz tempo que eu não sento e abro um livro, assim, então eu fiquei com vontade, e aí eu tinha recebido esse livro aqui, e aí eu falei, quer saber, vou fazer umas pesquisas, procurar um pouco mais sobre, pra ver se me bate essa vontade, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu amo mitologia grega, inclusive um dos meus favoritos do ano passado foi um reconto mitológico. Então, é um mercado que eu sinto que tá crescendo, principalmente com esse olhar voltado um pouco mais pro feminismo, que é o que eu sinto mais vontade de ler. Eu fiquei muito afim de ler esse aqui depois que eu fui procurar um pouco mais sobre o mito em que ele vai se basear, né? Porque eu conheço mitologia, mas eu também não sou uma grande conhecedora. Então, eu recebi esse livrinho, fiquei curiosa, topei, porque eu curto muito fazer leitura de mitologia grega. Falei, vai ser um livro que eu vou gostar, tenho certeza que, né, tipo, vou ficar interessada. Ainda mais se seguir pelo meu. Os Filhos de Jocasta é uma releitura do mito do Édipo. Eu não sabia muito sobre, mas Édipo ele foi o filho do rei Laio com a rainha Jocasta, que vai ser a nossa protagonista aqui na história. E quando ele nasceu, o rei Laio, ele falou com um oráculo, e esse oráculo falou que esse filho dele, não chamava Édipo na época, ele teve esse nome por outros motivos, ele ia matar o seu pai e ser o amante da sua própria mãe. Então ele ia matar o pai e ficar com a mulher dele. E aí o rei fica chocado, né? Porque ele vai ser morto e dois, vai ficar com sua mulher, que também é a mãe do Édipo, no caso. E ele meio que manda esse menino, tipo, despacha ele pra algum lugar. E aí ele vai ser criado em outro canto, com um outro rei. Ele fica sabendo desse oráculo, mas ele acredita que isso tem a ver muito com a família adotiva dele. E aí ele foge pra não ter que matar o seu pai adotivo, porque ele acha que é isso que vai acontecer. E aí a profecia se realiza, né? Não acho que isso seja um spoiler, visto que é um mito, tipo, de milhares de anos conhecido. E aí, em Os Filhos de Jocasta, a gente vai ver toda essa situação os olhos da Jocasta, que é essa rainha que, né, foi conhecida como ter tido relações com o próprio filho. E também de uma das filhas da Jocasta, que é vou pegar o nome dela aqui, peraí que eu esqueci. Ismênia. Então, a Jocasta teve outros filhos, né? Uma delas a Ismênia. E aí, até onde eu entendi, a história vai ficar intercalando entre o olhar da Jocasta e da Ismênia. A gente vai começar a ler agora. E até onde eu vi da sinopse, eu acho que a gente vai acompanhar também a Jocasta desde a sua adolescência, que na verdade ela teve que casar com 15 anos de idade. Isso não é uma loucura? E assim, gente, eu não sei o quanto vocês já perceberam isso dentro da mitologia grega. Foi uma coisa que eu fui reparar só no ano passado. O quanto a mitologia grega é extremamente machista. Afinal, ela foi escrita por homens, né? As mulheres não têm vez dentro da mitologia grega. E eu acho que isso é uma coisa que me deixa animada pra poder ler esse livro, sabe? E ver as coisas por um outro olhar. A própria história da Medusa, que tem um livro, inclusive, dessa mesma autora, da Natalie Haynes, essa mesma autora que escreveu isso aqui, ela escreveu um livro da Medusa que vai contar a história da Medusa de uma maneira que talvez a gente não conhece, porque é muito falado que a Medusa era uma vaca, que não sei o quê. Mas você já procurou saber a verdadeira história da Medusa, sabe? É triste. Ela foi abusada. Ficou nesse papel de vilã por quantos milhares de anos. Então eu acho muito legal essas histórias que vão reler histórias que a gente já conhece de alguma forma, só que com um olhar um pouco mais carinhoso para mulheres, porque em mitologias gregas, principalmente, as mulheres ou elas são completamente vilãs e não valem nada, fogo na sua esposa, ou elas são completamente esquecidas da história e o homem sempre leva a maior. Isso é um caso muito grande na história da Ariadne, que na verdade ela fez a maior parte das coisas e o Teseu acaba levando toda a glória e ela sendo esquecida numa ilha qualquer. A sociedade sempre pecou muito com as
Muito bonita, não sei o que vocês acharam, comentem aí. A diagramação eu achei bem tranquila, eu achei só a fonte que eles usaram um pouquinho diferente. A impressão que eu tenho é de que eu não conheço essa fonte. Mas ela parece ser uma fonte confortável de ler, tá? Porque tem umas fontes que não são confortáveis. Não é nem de tamanho que eu tô falando mesmo da tipografia que foi usado. E aqui, ó, eles mandaram marca-página. Nesse marca-página tem um QR Code se você quiser conhecer mais sobre a autora. Eu vou botar aqui na tela, eu acho que talvez vocês vão conseguir escanear ele aí. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a autora, eu vou contar um pouquinho mais sobre a Natalie para vocês. Ela é escritora, classicista, radialista, comediante de stand-up. De acordo com o Washington Post, ela é uma estrela do pop em franca ascensão em estudos sobre mitologia. Inclusive, ela teve um livro que foi indicado para o Women's Prize for Fiction em 2020, com a sua releitura da Guerra de Troia. Então, vamos começar a ler nessa quinta-feira, eu ia falar chuvosa. Nessa quinta-feira de muito calor, porque eu moro no interior, isso é uma coisa que não tem aqui, é frio, mas seria perfeito se estivesse chovendo, um friozinho. Mas tudo bem, eu tenho um ventilador, um brigadeiro, um livro e um sonho. Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood. And listen for a heartbeat. Bookmingos, hoje estamos num cenário diferente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque eu esqueci de pegar o microfone e ele tá lá na mochila. Eu tô indo pra casa da minha mãe passar o final de semana em Rio Preto. Ontem, eu vou estar olhando pra frente, tá? Porque eu estou dirigindo. Enfim, ontem eu li até o capítulo 3. Eu li o prólogo, o primeiro capítulo e o segundo capítulo. E aí, gente... Ai, vou sair daqui. E aí, eu capotei, dormi igual um nenê, eu tava super cansada, eu tava precisando, assim, tipo, dormir por horas e horas, sabe? Então foi ótimo, porque eu consegui dormir um montão. E eu tenho muitas coisas, tô pensando sobre o livro desde ontem, assim, sobre o pouco que eu li. Nesse começo, a gente começa, o primeiro capítulo é uma menina que eu acredito que seja a Ismênia, a filha da Jocasta, porque eu tinha lido que vai intercalar os dois capítulos, então acredito que seja ela. No primeiro capítulo, a gente tem a Ismênia, acontece alguma coisa ali que ela é ferida e ela acha que ela está morrendo. E aí, o segundo capítulo, a gente vai voltar pro passado da Jocasta. 300 metros. E aí, no segundo capítulo, a gente vai voltar pro passado da Jocasta e entender o que aconteceu pra ela chegar até ser rainha, né? Então, vai contar muito sobre a relação dela com os pais. Ela tem uma relação muito legal com o pai dela, mas com a mãe não. E aí, começa a partir do momento em que o pai fala pra ela, tipo, olha, você vai se casar com o rei. Ela fica completamente indignada, mas ela não tem outra coisa pra fazer, assim. E aí é muito legal, uma coisa que eu gostei, assim, porque ela tem só 15 anos quando isso acontece com ela. Ela é muito novinha, tipo 15 anos, gente. E aí tem até o momento em que ela vai até o templo de Ártemis pra doar a sua boneca, né? Porque quando você vai se casar tem esse negócio aí. Eu não sabia disso, descobri na história. E aí a gente vê muito as dores dela, porque, tipo assim, ela sempre viveu nesse lar em que a mãe nunca esteve nem aí pra ela, o irmão, ela sempre se deu bem com o irmão, e o pai sempre foi um grande exemplo pra ela sempre se deu muito bem com o pai, assim, pelo que ela conta. O pai era um mercador que enriqueceu, não nasceu rico, mas ele enriqueceu, e aí ele vê na filha a possibilidade de se tornar ainda mais rico, de fazer um ótimo negócio, o que é muito triste se a gente parar pra pensar, né? Acaba percebendo que o pai só enxerga como uma mercadoria, a mãe acaba até tendo um pouco mais de interesse nela agora, que ela, entre aspas, serve pra alguma coisa. E, gente, isso é o segundo capítulo e eu já fiquei um pouco agoniada com tudo que aconteceu, sabe? Porque eu acho muito triste tudo isso. Sei lá, não sei se vocês também acham, mas enfim.
Eu gostei, tô gostando bastante. Eu achei o segundo capítulo um pouco massivo, assim, maçante. Ele é bem grande, o segundo capítulo, parecia que não tinha fim. Mas como vai ser um capítulo intercalando a história da Jocasta e um capítulo intercalando a história da Ismênia, eu acho que, tipo assim, esse segundo capítulo teve que ser bem grande pra não ficar picotando tanto o passado da Jocasta, assim. E aí o segundo capítulo acaba, ela se torna rainha, e aí agora a gente vai realmente entender tudo isso. E aí uma coisa que eu achei interessante é que o rei parece que não tá nem aí pra ela. O rei já é bem mais velho, ele tem tipo mais de 50 anos. A Jocasta, tipo assim, o rei ele é bem mais velho que ela. E dá pra perceber que, tipo assim, o rei nem quer casar, sabe? Porque ele já tem 50 e poucos anos, ele tá casando muito por obrigação e pelo que a corte dele, né, espera, que é um filho. E aí, no dia do casamento, tipo, eles se casam, ela vai dormir, no outro dia ele vai caçar. Então eu acho que o rei também não vai estar muito nem aí pra ela, sabe? Eu acho. Não sei como vai ser no futuro, mas eu acho que ele não vai estar muito nem aí pra ela. E eu fico chateada pela Jocasta. É uma personagem que a gente nem sabe se ela existiu de verdade. Mas enfim, é isso que a gente tem até o momento. E eu estou indo passar o final de semana na casa da minha mãe. O Gustavo, meu namorado, ele só vai no final da tarde. A gente tá indo em 2 carros, porque o carro dele vai ficar lá pra arrumar umas coisas. A gente, é muito difícil se mudar pra uma cidade nova, que você não conhece nada, e ficar dependendo das coisas da sua cidade antiga ainda, sabe? Por exemplo, precisa fazer revisão no carro dele, e aí ele não conhece nenhum lugar aqui que ele acha que seja ok pra fazer revisão no carro, sabe? E aí ele vai levar o carro pra Rio Preto só pra fazer revisão num lugar que ele confia lá. O ruim de mudar de cidade que ninguém fala é você achar coisas que sejam tão boas quanto as coisas que você fazia na sua cidade antiga. Faz sentido? E aí a gente sofre um pouco com isso, tipo, eu não encontrei nenhum lugar que eu goste. Não encontrei nenhum lugar que eu goste de fazer sobrancelha aqui, por exemplo. Então toda vez que eu vou, eu faço sobrancelha lá. O que é um saco, mas enfim, estou indo agora no final de semana com 0 compromissos. Eu tô indo até mais cedo. E agora é a hora do almoço de sexta-feira. E vai ser ótimo, porque eu vou ficar mais... A gente sempre chega muito tarde quando a gente vai, quando eu vou com o Gustavo. E porque ele só pode ir no final da tarde, né, que é quando ele sai do plantão. Vai ser ótimo, eu vou ficar em casa, vou trabalhar de casa um pouco hoje e quero ler muito esse final de semana. Eu quero que seja um final de semana pra relaxar, porque eu não tenho nada marcado, não combinei nada com ninguém. Mas eu venho contando pra vocês. Gente, tô aqui na casa da minha mãe, são 6h30 da tarde, eu já trabalhei. Eu já fui visitar minha amiga que teve nenê. Ela teve nenê no final do ano passado e aí eu não tinha conhecido a nenê dela ainda. E aí eu acabei de voltar de lá, faz, sei lá, uns 10 minutos. Fui lá conhecer a nenê dela, ver ela um pouco. E agora a gente vai ler, tô aqui na minha posição, no meu antigo quarto. Vocês vão lembrar, gente? Será que vocês lembram disso aqui? Da minha estante antiga, tá lotada ainda. Que loucura, né? Enfim, vamos ler agora. Eu parei na página 44 ontem, igual eu falei pra vocês, no capítulo 3. E aí, então, eu queria botar uma meta pra hoje. Chegar na página 100. Vamos ver se eu consigo. Os capítulos são um pouco compridos, tá? Mas ele tem bastante desses... eu nunca sei o nome disso, mas desses quebra-capítulos, não sei se chama isso, sabe? Aqueles pontinhos que dá uma pausa no capítulo, assim. Então tem bastante disso, mesmo os capítulos sendo grandes. Eu vou colocar até o capítulo 9, que é a página 98, então mais ou menos aí umas 50, um pouquinho mais de 50 páginas. É a nossa meta de agora. E bora ler, então.
Oi, gente. Eu falei, vou ler muito, vou ler horrores. E o que aconteceu? Chegou visita em casa e elas foram embora super tarde. Tipo, visita assim, família, sabe? Que eu não vou nem ficar chateada porque, tipo, vieram me ver. E aí o pessoal foi embora tarde, depois eu fui jantar com meu namorado. Aí voltei, fiquei conversando com a minha mãe, enfim, agora já são quase meia-noite. Talvez já seja meia-noite, meia-noite e 3. Mas eu quero muito chegar na página 100, então eu vou tentar. E fiz um mini skincare, porque eu não quis trazer muita coisa. E eu, gente, parei na página 56. Não deu pra ler quase nada, e aí o pessoal chegou aqui. Mas tudo bem, eu já tô pronta pra dormir. Mas eu não tô com muito sono, então vai ser bom pra eu, tipo, desligar um pouco a minha mente, ler, sabe? Antes de dormir. É uma coisa que eu costumava fazer muito e eu tenho perdido esse hábito. De uns tempos pra cá eu fico no celular antes de dormir, ou eu fico jogando videogame. E aí meu sono nunca é tão gostoso quanto era quando eu só lia antes de dormir, sabe? Então é isso que iremos fazer agora. Está tão quente, gente, tipo meia-noite. E tá muito calor, muito, muito, muito calor. Então eu tô aqui com o ar torando, vocês devem estar ouvindo o barulho do ar, peço perdão por isso. E vamos ler, na hora que eu chegar na página que eu falei que eu queria, na página 98, eu volto aqui pra dar mais uns insights da leitura e tudo mais. O que eu tô achando, uma coisa que eu posso falar até o momento, é sobre a escrita da Natalie. Eu tô achando uma escrita, não é uma escrita tão fácil, mas também não é nada muito difícil, assim, mas eu acho que não é uma escrita tão fácil quanto, por exemplo, Ariadne, que foi um livro que eu li no ano passado, que também reconta, né, um mito grego. São duas histórias que se assemelham muito, mas a forma de narrativa é um pouco diferente, assim, então só queria relatar isso mesmo. E os capítulos são grandes, eu já comentei isso me incomoda um pouquinho, porque eu tenho preguiça de capítulo grande. Mas aí então eu vou ler, e eu tô com um pijama que eu tinha tipo uns 15 anos, eu tenho 26 hoje, pijama de 15 anos atrás. Fazer o quê? Então agora eu vou ler e aí, a hora que eu chegar na página, eu venho aqui contar pra vocês. Olá! Peguei o microfone aqui porque meu computador parece que vai levantar voo. Vou mostrar pra vocês. Olha o barulho que ele faz. Isso que ele tá exportando o vídeo de, tipo assim, 1 minuto e 4 segundos. Mas enfim, hoje é sábado. Já são 4 horas da tarde. Gente, eu acordei 1h30 hoje. Faz anos que eu não acordo assim tão tarde, o que é uma loucura. E foi ótimo dormir muito. E ontem eu li bastante. E eu, inclusive, até passei da nossa meta. Nossa meta era 98, eu li um capítulo a mais. E aí o sono bateu. E aí eu falei, vou dormir o máximo que eu conseguir. E, tipo, eu fui dormir. E nunca mais acordei, né? Acordei 1h da tarde. Mas, enfim, eu parei na página 104, no capítulo 10. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, gente, eu cheguei naquele ponto da história, eu não sei se vocês têm isso também, tem um ponto da história que parece que a história engrena e que você fica desesperado, que você quer muito ler e não quer fazer outra coisa além de ler, sabe? Eu cheguei nesse momento ontem, só que já era 2 horas da manhã. Aí eu falei, não, vou ter que estar parando de ler, amanhã eu continuo, então eu tô muito animada pra voltar a ler agora. E eu tenho algumas coisas pra contar sobre o livro. Eu acho que a partir do ponto que eu vou ler a partir de agora, vai ser um pouco de spoilers, mas o que eu li ontem eu acho que são coisas mais introdutórias, assim, pra gente entender um pouco mais da história. Eu vou até voltar aqui, porque eu marquei várias coisas pra contar pra vocês. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia disso, eu não sei se isso tá dentro da mitologia, né, como um todo, porque o duro, né, não que é difícil, mas eu acho que, às vezes, o que te confunde muito ao ler uma releitura é até que ponto foi baseado realmente no mito e até que ponto isso foi tirado da cabeça da querida da autora, né? E aí, isso, às vezes, eu gosto de ler livros que são releituras com o computador do lado, fazendo pesquisas. Eu não pesquisei sobre isso, mas quando eu terminar a leitura, eu anotei várias coisas que eu quero pesquisar, e aí eu posso vir aqui contar pra vocês se eu encontrei alguma informação sobre isso. Mas, igual eu falei, a gente tem os capítulos narrados pela Jocasta, que na teoria ali meio que é o passado, e da Ismênia, que é uma das filhas da Jocasta, que é tecnicamente já no futuro, assim. Nesse momento em que a filha tá narrando, até a Jocasta já até morreu e tal. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu nunca tinha visto isso, eu nem sei se isso era uma coisa que realmente tá escrito no mito grego ou não, mas a Jocasta tem outros 2 filhos, né? São 4 filhos que ela tem, 2 meninas, 2 meninos, e esses 2 meninos, eles intercalam no poder de Tebas. Então, um ano é um e o outro ano é outro filho. Eu achei isso muito legal, porque eu nunca vi essa dupla monarquia acontecendo em nenhum outro livro que eu já li. E aí, achei um fato interessante de contar pra vocês. E uma coisa que também aconteceu durante esse tempo que eu tava lendo,
que se dormir juntos, né, se tocarem e tal, porque o papel dela é dar um herdeiro pro rei. Só que, tipo, ela não quer isso de jeito nenhum, porque ela não quer esse homem estranho, né, encostando nela e tal. Então, ao mesmo tempo que ela fica ansiosa negativamente, né, disso acontecer, ela também fica, tipo, meu Deus, por que ele casou comigo, sabe? Tipo, se ele não tá nem um pingo interessado. E aí, tipo, o rei meio que larga pra trás um dos seguranças dele, assim, soldados, para meio que cuidar da Jocasta. E aí ele comenta que o rei não gosta de mulheres, que ele gosta de homens. E aí a gente entra numa discussão. Eu acredito muito que isso seja realmente um ponto da mitologia, porque a gente tem outros relatos de homens gays na Grécia Antiga. E uma coisa que eu achei interessante é que sempre tem aquelas pessoas que são super homofóbicas e preconceituosas que falam, isso é coisa de agora, e gente... Quantos 1000 anos é isso aqui atrás, sabe? Tipo, 1000 anos atrás, E a gente já tinha relatos de homens gays que gostavam de outros homens. Então, tipo, por que você vai ficar indignado hoje? Enfim. Meio que o rei espera que ela engravide de qualquer um que vai assumir esse filho. E ele vai assumir o filho como dele, mas, tipo, não é necessariamente dele. Tipo, ele meio que fala, se vira aí, arruma alguém e tora o pau, assim. E aí tá... Nesse momento, assim. Eu confesso que eu tava gostando mais dos capítulos da Jocasta no começo do que os da Ismênia. E aí acontece uma reviravolta no da Ismênia que eu fiquei, tipo... Como assim, minha querida? E aí, tipo, eu tô curtindo os dois pontos de vista agora. No começo, eu tava gostando muito só do da Jocasta, tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. E o da Ismênia, eu tava, tipo... minha filha, um beijo e tchau. E o da Ismênia agora eu fiquei curiosa, assim, depois um pouquinho antes de eu parar de ler, assim. Porque as histórias estão fazendo mais sentido, elas estão se ligando mais uma na outra, sabe? E aí estou muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Agora eu tenho um churrasco da família do meu namorado, mas é óbvio que eu vou levar meu livrinho, porque a gente chega um momento, as pessoas que convivem comigo já estão completamente acostumadas com esse fato, porque eu sou assim desde sempre. E chega um momento que a bateria social acaba, e aí ou eu fico mexendo no celular, ou eu fico lendo meu livro, ou eu jogo videogame. Então, depende do que estar na minha mão no momento, entendeu? Hoje eu vou levar meu livro e sempre a gente acontece. Chega uma hora que, tipo assim, eu canso de socializar, eu canso de ficar conversando, eu só quero ler. Ou jogar videogame, ou mexer no celular. Então, a gente tem que normalizar isso também. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer as coisas, tipo... Não acho legal eu deixar de ir pra ficar lendo, mas acho que se eu ir lá interagir um pouquinho e ler meu livro, tá tudo bem também. Então, gostaria de chegar, tipo, até uma página 150, 200 hoje. Vamos ver como que vai, mas como eu falei, estou num evento familiar. Então, talvez a minha bateria social nem acabe. Talvez eu fique interagindo ali com as crianças. Eu adoro ficar com as crianças. Então, talvez eu fique interagindo ali com as crianças e minha bateria social nem acabe e eu acabe nem lendo, assim. Pode acontecer, acontece com frequência. Mas, enfim, eu tô gostando bastante até agora. Eu sinto que depois da página 50, assim... Até a página 50 eu tava achando um pouco maçante, porque a escrita da Nathalie não é das mais fáceis, igual eu falei. Mas eu acho que depois de um tempo... Nossa, a luz tá variando muito, né? Mas, enfim. Depois de um tempo, eu acho que o negócio foi engrenando. E aí, agora, eu já tô acostumada com a escrita, com o tipo de narrativa dela. Estou mais acostumada com os personagens também. No começo eram vários nomes que me deixavam muito confusas, mas aí agora já tô, tipo, já tá organizadinho na minha cabeça. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu tô até olhando aqui pra ver se tem mais alguma marcação, porque eu marquei várias coisas pra falar com vocês. Uma coisa que eu achei muito legal e que eu não sabia disso é que os gregos não se chamavam gregos até os romanos darem esse nome pra eles. Porque quando os romanos chegaram lá, né, meio que tomaram tudo assim, os gregos se chamavam de helenos. Eu não sabia disso, achei isso um fato curiosíssimo. E aí eu até li isso aqui em algum lugar, eu marquei, mas já não tô. Eu adoro notas de rodapé, ainda mais quando vai explicar mais sobre uma cultura e tal. E aí achei isso interessante de compartilhar com vocês. Então agora eu vou ler um pouquinho antes de ir pro meu namorado. E aí depois, à noite, assim, eu volto pra contar pra vocês em que pé estamos. Se eu consegui ler, se não rolou e do que eu tô achando do livro.
gente, eu cheguei no momento em que a tal da profecia se cumpre, assim, em um pedaço, né? Porque, igual eu falei no começo da história, o querido do rei, né? Ele frequentou um oráculo por muito tempo que dizia que ele ia ser morto pelo seu filho e o seu filho iria ficar com a sua esposa, no caso, a mãe dele, né? Ia desposar sua mulher, é exatamente essa a palavra que eles usam. E aí a gente chegou no momento em que o rei é morto pelo filho, não sabe que é o filho, que é o Édipo é o filho dele, e nem a Jocasta sabe, porque acontece ali uma coisa que ela dá à luz essa criança, ela não pode ficar com essa criança por conta do oráculo, e ela acha que essa criança tá morta, mas aconteceu alguma coisa e a criança tá viva, aparentemente. E eu tava me perguntando muito como que isso ia se dar assim na história, sabe? Porque eu sabia que ia ter esse filho, que ia acabar matando o rei, que no caso é o Édipo, mas enfim, não sabia como que eles iam, tipo, porque fala que ele renega a criança e tal, mas o jeito que foi feito na história foi traumático, assim, triste, eu diria. Não vou contar porque acho que vale a pena a leitura. E a gente acabou de chegar nesse momento, né? Ele acaba matando o rei de uma maneira um pouco pelo que ele diz, né? Porque a gente só tem que confiar na palavra dele. Pelo que ele diz, foi uma coisa meio sem querer, assim, meio não intencional. E aí ele vai até o palácio pra contar pra Jocasta antes que os outros membros aí da corte do rei cheguem pra dispor ela do trono, sabe? Tirar ela do trono. E aí ele chega e conta, tipo, olha, seu marido faleceu e tal, e agora a Jocasta meio que, acredito eu, que ela vai tentar lutar pelo poder, e ela pede pra esse cara ser o aliado dela. E eu acho que é daí que vai rolar esse sentimento, né, entre os dois. E aí eu acho que vai entrar naquela questão de... o conto do Édipo é basicamente o filho que se apaixona pela mãe e eles ficam juntos. E aí eu acho que entra muito naquela questão de ela não sabe que é a mãe dele, ele não sabe que ela é a mãe dele, e eles desenvolvem esse relacionamento sentimento tão grande um pelo outro, que no caso seria, né, o amor de mãe e filho, mas eles não conseguem entender isso porque eles não sabem o grau de parentesco ali, né? Então eu acho que eles confundem muito esse sentimento. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu tô lendo agora no momento um capítulo da Ismênia, que é a filha da Jocasta. Eu acredito, tô jogando aqui no ar, tá? Acho que deve ser da Jocasta com o Édipo. E isso me deixa mais curiosa por saber se for isso mesmo. E aí, então, eu tô curiosa pra ver o que vai rolar, enfim. E confesso que eu tinha comentado que eu tava gostando dos dois pontos de vista, mas agora que isso aconteceu, eu tô mais curiosa pra saber um pouquinho da Jocasta, sabe? Do que da Ismênia em si, porque o da Ismênia tá um pouco paradinho por enquanto, mas a gente chegou nesse momento em que a profecia do oráculo se cumpriu, assim. E, gente, já tá bem tarde, eu não sei cadê meu celular. Então, 00:34. Olha, eu cheguei, eu não li nada no meu namorado, eu li tipo um capítulo no meu namorado. E aí voltei pra casa, tomei um banho, enfim, precisava ter lavado o cabelo, mas não deu tempo, então amanhã eu lavo. Tô com esse cabelo horrível, que vocês vão ter que aguentar. E aí tô aqui deitadinha, lendo meu livro, porque a vida é maravilhosa. É segunda-feira e estou de volta em casa. Ontem eu não li absolutamente nenhuma página, fui uma correria. E agora são 4:30, eu estou parando de trabalhar agora. E a gente vai ler um pouquinho juntos. Tá um clima perfeito, assim, de preguiça, sabe? Eu vou deitar no meu sofá, eu vou descansar porque meu corpo tá cansado, assim, tá doendo, porque eu comecei a trabalhar bem mais cedo hoje. E eu assei uma croissant, que eu tô muito animada pra comer. Meu namorado comprou um pacotão de croissant congelada e agora a gente tá nessa da croissant. E aí, então eu vou continuar minha leitura com vocês. Oi, gente, eu estou quase acabando Os Filhos de Jocasta. Eu já passei do meio. Gente, falta muito pouco. Eu vou
ver quantas páginas. Eu estou na página 227, o livro termina na 304, então falta aí umas 80 páginas, eu acho, um pouquinho menos. Uma coisa que eu percebi que eu não contei pra vocês é que o livro, quando a gente vê pelo ponto de vista da Jocasta, ele é em terceira pessoa, e quando a gente vê pelo ponto de vista da Ismênia, que é a filha, é em primeira pessoa. Eu não tinha comentado isso e foi um fato que eu achei um pouco interessante, assim, de vir contar pra vocês. Muita coisa rolou desde o último momento em que eu apareci aqui. Mas muita coisa também vai acabar sendo spoilers, então por isso que eu não vou vir aqui contar pra vocês. Mas muita água rolou, gente, sério. Foi até um pouco desesperador, assim, sabe? Ver tudo que tava acontecendo. Eu estou no capítulo 23 e no momento eu vou começar um capítulo da Ismênia. E ela era personagem, eu estou gostando de acompanhar muito mais a vida da Jocasta do que da Ismênia, mas a vida da Ismênia deu uma grande reviravolta, e aí eu fico dividida entre gostar dela e ficar com pena dela ao mesmo tempo, sabe? Mas eu tô gostando muito, rolou um conflito ali entre a Jocasta e o irmão, que isso vai se desenrolar lá na história da Ismênia, e tô achando interessante como a autora tá amarrando os pontos, sabe? Porque no começo eu tava achando que as histórias não estavam se conectando, além do fato dela ser a filha da Jocasta. Não tava, tipo, tudo bem alinhadinho, sabe? Parecia que tinha umas pontas soltas, e agora eu sinto que ela tá amarrando isso. E eu tô gostando bastante. O que eu mais tô animada, além de eu terminar a história e ver pra onde isso vai chegar, é pra fazer pesquisas pra saber que ela se baseou no mito real entre aspas, né? Mas o que foi baseado na história que a gente conhece e o que foi realmente inventado da cabeça da autora. Eu vou deixar pra fazer isso no final, e aí eu posso contar pra vocês, igual eu sempre faço, com uma partezinha com spoilers também. Mas enfim, só queria vir dar essa atualização de que estou gostando bastante e de que tem essa coisa do ponto de vista que eu esqueci de falar. Eu tava lendo esse livro essa noite e eu não conseguia largar por nada. Eu acho que eu realmente engrenei nessa leitura agora e eu quero tentar terminar hoje. Então vamos ver se eu vou conseguir, porque essa semana tá sendo a semana mais corrida da minha vida. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto igual essa semana. E aí tentar encaixar a leitura em dias que eu, tô trabalhando muito e tal, é bem desafiador pra mim, mas tá acontecendo. Então, hora que eu terminar, eu volto aqui pra contar pra vocês, mas já adianto que até o momento estou gostando muito. Tô gostando muito de como a autora tá tratando tudo isso. E eu cheguei num ponto em que eu estou curiosa pra saber como que isso vai desenrolar e como que isso vai finalizar, sabe? Porque a Jocasta, ela é muito inteligente, a Ismênia é mais, eu acho, ela tem mais desenvoltura, assim. Apesar dela ser bem tímida e bem... Eu percebo que ela não é uma personagem burra, sabe? Ela é uma personagem inteligente e que vai rolar uma reviravolta na história dela. Eu acredito muito nisso. Então, eu tô animada pra ver qual vai ser o fim das duas. Da Jocasta, a gente já sabe. Porque a Ismênia fala isso bem no começo da leitura e também porque é conhecido. Eu acho. Na minha cabeça, foi esse o fim que ela teve no mito real. Pode ser que eu esteja inventando. Mas da Ismênia eu não tenho a menor ideia. Eu não sei nem se ela existe, mas eu acredito que sim. E, enfim, então eu vou terminar. E aí, quando eu terminar, eu volto aqui pra contar pra vocês. Vocês piscaram e eu voltei pra casa da minha mãe. Eu vim passar uns dias aqui antes de viajar, que eu viajo na semana que vem já, então eu vim aqui passar uns dias com ela. E, enfim, eu terminei o livro. E se a luz estiver ruim, gente, peço perdão. Tô na casa da minha mãe, não dava pra trazer todos os meus equipamentos. Se vocês verem minhas cachorras passando por aqui, é porque o mundo tá caindo lá fora. Elas morrem de medo de chuva, principalmente a grande. E assim, eu terminei de ler faz uns 40 minutos e desde então estou fazendo pesquisas sobre a história real, entre aspas, né? Mas vou contar pra vocês o que eu achei. Depois vou contar pra vocês o que eu descobri fazendo essas pesquisas, e depois a gente faz uma partezinha com spoilers, igual eu sempre faço, porque eu sei que vocês gostam. Eu terminei Os Filhos de Jocasta agorinha há pouco, e, gente, foi um livro que me despertou muitos sentimentos variados, assim. Eu gostei muito da leitura, no geral. A escrita da Nathalie, depois de um tempo... No começo eu falei que eu tava achando um pouco difícil, né? Que ela escrevia com um pouco de floreio e tal, mas depois de um tempo eu acabei me acostumando. Eu gosto muito dessa coisa de ter dois pontos de vista e ficar alternando, porque eu acho que te deixa mais curioso. Apesar de que em alguns momentos eu queria muito saber o que estava acontecendo na vida da Jocasta, em outros momentos na vida da Ismênia, né? Nos pontos de vista variados, assim. Tinha hora que, quando ia trocar de ponto de vista, eu ficava tipo... Ai, que saco, eu não queria ver isso agora. Mas eu acho que isso serve muito pra instigar você a ler. Porque se só fosse contar a história da Jocasta e depois passar pra história da Ismênia, eu acho que não seria tão interessante assim. O livro, ele é pesado, assim, tem coisas muito tristes, muitas mortes. Se você não gosta muito de mortes, então talvez não seja o livro pra você. Mas eu acho que é um livro que te coloca muito pra pensar, pelo menos me colocou muito pra pensar sobre poder, a sede de poder que as pessoas têm, como
atitude sua leva a inúmeras consequências, sobre como as pessoas também, muitas vezes, elas fazem coisa por outras pessoas, meio que por nada em troca, assim. E também me colocou muito pra pensar sobre como, às vezes, as pessoas se vingam de pessoas que não têm culpa de nada, sabe? Um exemplo disso é no caso da Jocasta. Ela tem esse primeiro filho, que no caso é o Édipo. Acho que eu falei disso no começo. E aí tem uma governanta ali do palácio, que ela acaba falando que o filho nasceu morto e tal, e o filho não nasceu morto, óbvio, porque depois ele vem ser o Édipo, né, pra meio que realizar a profecia, e ela fala, olha, seu filho nasceu morto, mas na verdade o filho não nasceu morto, e ela dá essa criança pra alguém, e aí a gente entende que ela também teve outras crianças, fica um pouco subentendido, mas pelo que eu entendi, ela também teve crianças com o rei, né, pro rei tentar ter um sucessor, e eram todos meninos, e os filhos dela sempre eram mortos, ou ela não podia ficar com as crianças, e ela se vinga da Jocasta dessa forma, sendo que a Jocasta não fez nada pra ela, sabe? Ela nem queria estar nessa situação. Então tem muito isso dessa vingança, de vingar pessoas que não tem a ver com a situação. Tipo, seu pai fez alguma coisa, eu vou vingar, eu vou tentar vingar o que seu pai fez com você, sabe? Tem muito isso, e eu acho que isso é muito comum em mitos e tragédias gregas, né? É muito comum a gente ver isso. No geral, foi um livro que eu gostei bastante. Comparando ele com Ariadne, porque pra mim fica muito difícil não comparar, porque ambos são releituras com esse olhar muito mais carinhoso, com esse ponto de vista um pouco mais feminista, uma história mesmo voltada para as mulheres da história, sabe? Então eu acho muito difícil não comparar. Eu acho que esse aqui vai para um lado mais pesado, trágico, dramático do que Ariadne, que eu acho que, apesar de ser uma história triste também, tem uma coisa mais leve, sabe? Esse livro eu achei pesado, mas ele, assim, eu gostei bastante dessa leitura. Eu adoro livros que recontam, que fazem releituras, né? Principalmente de mitos gregos, porque eu acho que é muito curioso. E aí, entrando um pouquinho na história, entre aspas, real, eu fiz várias pesquisas. A autora também colocou um prólogo aqui no final, que ela conta que ela viu inúmeras apresentações, ela leu várias coisas sobre Édipo. A história mais famosa do Édipo foi escrita pelos Sófocles. Provavelmente estou falando esse nome errado, eu achei muito difícil de pronunciar isso, mas enfim. A história mais famosa do Édipo veio do Sófocles. Eu tô até com o meu computador aberto aqui pra eu não falar nada errado, mas dá pra perceber que muitas coisas elas se baseiam nessa história. Então a gente tem o Édipo, filho do rei de Corinto, desculpa. E aí ele fica sabendo dessa profecia e ele sai de lá porque ele acha que ele vai matar o pai adotivo dele, até então ele não sabe que ele é adotado, né? E aí ele sai, ele acaba chegando em Tebas, e lá Tebas tá sofrendo de um mal, né? Tá sendo afligido por esse mal que chama Esfinge, e a Esfinge dá sempre um enigma pra pessoa resolver. E aí o Édipo, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, e ele consegue resolver esse enigma. E aí a Esfinge, né, que é esse mal lá, tipo, acaba se matando e ele acaba salvando Tebas. Na história real, a Esfinge é meio que um grupo armado, assim, que ataca o rei, e aí o Édipo chega lá, mata o pessoal da Esfinge e acaba matando o rei, de acordo com ele, sem querer. Isso aqui no livro, tá? E aí, na história, a Esfinge é essa coisa meio mística e tal. E aí, né, ele salvou Tebas e tal, ele acaba se casando com a Jocasta, que era a antiga ex-mulher do antigo rei, né? E eles acabam tendo filhos juntos. E aí, entra numa questão, pelo que eu li na história do Sófocles, a gente tem mesmo os mesmos filhos, né? São 4 filhos, 2 meninas, 2 meninos. E aí, em outras recontos, assim, em outras versões dessa história, né, escritos pelo pessoal da Grécia antiga, eles colocam as filhas em ordens diferentes, né? E aí ela falou que ela quis contar esse lado da Ismênia, porque ela acha que a outra filha então, por isso que ela quis contar por esse ponto de vista da Ismênia, que eu achei que foi muito bom, porque ela tem um papel importante ali no final da história, porque eu sempre ficava pensando, pra onde essa garota vai levar a gente? Ela vai levar a gente pra algum lugar muito interessante, e no final da história tem uma reviravoltinha ali, que eu gostei muito. E aí, logo no começo da história, a gente entende que a Jocasta e o Édipo morreram, a gente não sabe muito bem, as crianças sabem ali o motivo e tal, e aí depois a gente vai entendendo que não é muito bem aquilo, e eu acho que essa história da Jocasta é, acima de tudo, o amor da mãe pelos filhos, sabe? Foi um livro que eu gostei muito. Você gosta muito dessa coisa de mitologia grega, sabe? Odisseia. Inclusive, tem até a autora conta, né? Que tem alguns versos dedicados a Jocasta. Em Odisseia, se eu não me engano. Então, se você gosta muito de tragédias gregas, mitos gregos, eu acho que o Estudio de Jocasta vai te servir muito bem. Porque, pelo que eu
fui ler do mito real, né, entre aspas, dessa versão do meu Deus, eu nunca consigo falar esse nome. Sófocles. A autora foi bem fiel, assim. Óbvio que tiveram algumas mudanças, mas a autora foi bem fiel, o que eu gostei muito. Então fica aqui a recomendação pra vocês. E agora eu vou fazer uma pequena parte com spoilers da história, porque às vezes vocês têm curiosidade disso, então vocês sempre me pedem pra fazer. Se vocês não quiserem ver o spoiler, eu vou deixar aqui embaixo o momento em que o spoiler começa e termina. Eu vou deixar ali no capítulo, e aí vocês podem só pular essa parte pros agradecimentos, tá bom? Eu acho que o começo da história é bem padrão, assim. Segue bem o mito. E aí, até no final, a autora conta que tem várias versões onde uma irmã brilha mais que a outra. E aí, a gente chega em um determinado ponto aqui dessa história que a gente percebe que o irmão mais velho... Porque eu falei que tem essa troca de irmãos, né? Como o rei. Cada ano é um. E aí, a gente vê que o irmão mais velho meio que armou pra cima da Ismênia, né? Ela sofre um atentado. E a Ismênia descobre que foi um dos amigos do irmão mais velho. Ela conta pro irmão dela. Gente, os nomes são muito difíceis, tá? Tanto que eles têm apelidos no livro. Mas, enfim. A Ismênia conta pro Etel, que é Eteocles, que é o irmão que ela é mais próxima, que o Polinices, que é o Polin, que é o Creonte, ele acaba mandando matar o Eteu, e aí ele se denomina rei. E aí depois a gente começa a perceber que foi tudo uma grande armação do Creonte. E aí, intercalando com os capítulos da Jocasta, a gente vê que o Creonte, ele acaba guardando muito rancor da Jocasta, e principalmente do Édipo, porque em um determinado momento ali tem a peste, né? A peste volta, e ele tá fazendo o que a Jocasta pediu, e ele não chega a tempo. Tipo assim, a Jocasta falou, venha até de noite no castelo, porque você, sua mulher e seu filho podem ficar aqui. Se proteger, a gente vai trancar o castelo e tudo mais. Vocês podem ficar aqui. E aí ele tá avisando a população, né, que é pra manter tranquilidade, pra fazer isso. E aí o Édipo fica tipo assim, vamos fechar o castelo. A Jocasta fala, não, meu irmão não chegou ainda. E o Édipo manda fechar o castelo e tranca o irmão dela pra fora. E nisso, a mulher do irmão acaba contraindo a peste e morre. E aí a gente percebe que o Creonte nunca mais foi o mesmo desde então. Ele meio que quer se tornar rei e se vingar dessa situação do Édipo, principalmente, meio que tomando esse trono no final das contas. Ele meio que arma pra cima dos próprios sobrinhos pra se tornar rei. Tem toda uma grande dissolução de trono. E aí tem todo um grande rolê ali, porque a Anne, né, a Antígona, não vai aceitar isso. Ela acaba sendo presa. E grandes coisas. E a Ismênia, como ela é a irmã mais esquecida, assim, né, porque ela é a mais nova, ela acaba passando despercebida ali na situação. E o Creonte, ele tem carinho pela Ismênia, então ela acaba conseguindo fazer algumas coisas, como enterrar o próprio irmão, que foi dado como traidor. Ela acaba enterrando ele meio que escondido e tal. E aí, no final das contas, a Ismênia meio que salva a Antígona da prisão, e a Antígona, que é a Anne, vai e toma o poder e depois mata o tio e tal. E aí, bem no finalzinho, a gente vê que a gente vai entender a morte da Jocasta e do Édipo, que até então a gente via o que a Ismênia via, que era que a Jocasta se matou por humilhação, vergonha, porque começou a rolar esse boato de que, na verdade, ela era mãe do Édipo na cidade, e que ela tinha casado com seu próprio filho. Começou a rolar esse boato ali na cidade, e aí logo depois desse boato, né, ela acaba se matando. E aí uma história sobre o amor de mãe, sabe? Ela sabe que ela vai estar trancada dentro do castelo, que ela pode passar essa peste pros filhos, que ela pode matar os filhos, então ela prefere morrer. Ela se tranca num quarto e morre, e aí quando o Édipo chega lá e vê ela morta, ele fica tipo, meu Deus, é o fim do mundo, não sei o quê. E aí, nos olhos da Ismênia, ela foi junto com o irmão e com o Sófon, que é esse médico e pessoa de confiança, assim, da Jocasta. Eles acabam levando ela pro lugar onde as pessoas que têm peste é enterrada, né, pra não contaminar o resto da cidade. E aí eles meio que jogam a Jocasta lá, e o Édipo chega puto nessa hora, falando que não, ela vai ser enterrada, ela não vai ficar aqui, tipo, ao relento. E aí ele tem uma briga com o Creonte é o irmão da Jocasta, tá? Joga
cal no olho dele e ele fica cego. E aí, eles deixam o Édipo lá pra morrer, mas na verdade ele não morre. Eles fecham a cidade e o Édipo tá lá vivo. E aí, isso é contado no mito grego mesmo, não é contado aqui nessa história, mas aparentemente ele encontra uma caravana e ele é levado para outro lugar. E aí vai se dar origem a outro mito, que é Édipo em Colono, que vem mais tarde ser aonde o Teseu vai e realmente tem esse conto que é o Édipo que é um cara cego, no caso o Édipo, sendo guiado pela sua filha através do mundo. Então a gente vê como que a autora deixa isso bem interligado e amarradinho com outros mitos, assim. Eu gostei muito, e como eu falei, é uma grande tragédia, porque é um irmão que matou outro irmão, aí um se enforca, o outro tenta se enforcar também. Mas, enfim, eu gostei muito. Eu adoro essas tragédias gregas, assim, porque eu fico pensando... isso é uma história, né? O mito grego é uma história que ninguém sabe se é real ou não. Mas, assim, eu fico pensando, de onde eles tiram tanta criatividade, né? Eu gostei muito da história, fica aqui a recomendação. E eu espero que vocês leiam pra gente poder ter esse debate, assim. Eu acho que os mitos gregos, eles trazem pra gente muitas reflexões, assim. Ele, pelo menos, esse livro me colocou muito pra pensar. Eu não sou mãe, mas eu acho que talvez eu faria a mesma coisa que a Jocasta fez pelos meus filhos um dia, se for pra proteger eles. Eu acho que é um livro que te coloca pra pensar sobre muitas e muitas e muitas questões, assim. Não só no caso desse negócio da mãe, mas desse negócio da vingança, sabe? E a gente vê muito isso nos mitos gregos, assim. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, de me contar o que você achou aqui nos comentários, de se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar o link para vocês comprarem este livro aqui embaixo. Também queria agradecer à editora Jangada por ter me confiado este conteúdo. Fiquei muito feliz que eles me chamaram para falar um pouco mais sobre isso, porque, como eu falei, eu gosto muito de ler isso. Eu fui criada, gente, com Percy Jackson, né? Eu cresci lendo Percy Jackson, então meio que a mitologia tá em mim desde sempre, eu gosto muito. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz um vlog com uma edição um pouco mais diferente, então me conta aqui se vocês gostaram ou não. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo!